Ok? Oi, Jonatas, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos lá, nós já estamos aqui com os representantes da Polícia Militar, da SSP, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Então, nós vamos começar a fazer o levantamento das informações referentes ao processo de restrição, ok? Ok. Você pode iniciar, você vai compartilhar a sua tela? Vamos começar, né? Saiu muito tudo. Licença, saiu. Jonatas, tu prefere fazer pelos militares, pelos civis? Como é que a gente pode fazer? É o processo de restrição, né? Isso. Vamos começar pelos militares? E nós precisamos entender como é que funciona dentro das instituições, dos senhores, como é que se instancia esse processo, quais são as áreas envolvidas, porque ele vai fazer todo esse levantamento para a gente construir o processo, tá bom? Então, sou a Major Gisele, né, trabalho na DPA, como chefe de expediente. Eu gostaria de saber, assim, exatamente o que vocês querem saber, como essas restrições, elas são inseridas na ficha do policial militar, porque foi isso que a Coronel Adriana me passou, só para eu saber se é isso mesmo, é isso? Sim. Então, nós utilizamos o comando web, né? Como é que a gente faz? No comando web, tem um campo lá, uma aba, que é lotação e status. Nessa aba, a gente clica e aparece lá, restrição. A gente só tem a opção de colocar restrição, sim ou não. Não diz qual é o tipo de restrição, né? Nós temos as restrições de saúde e a restrição de uso de arma de fogo, né? E normalmente também tem a ver com saúde, né? Alguma questão psicológica ou psiquiátrica, né? Às vezes questões judiciais também, que a pessoa, o policial não fica impedido de utilizar arma. Mas aí o que acontece? Nessa aba que a gente coloca lotação e status, que tem esse espaço para restrição, a gente só tem a opção de colocar sim ou não, com restrição ou não. Aí o que acontece? Sim, tem um campo lá que a gente descreve. Publica no BG a restrição, né? No boletim geral. Antes, a gente só insere lá quando publica em BG, né? Então, por exemplo, se há uma restrição de saúde, o policial vai até a junta médica, leva o seu atestado, lá o atestado é homologado e publica em BG. Quando publica em BG, aí a administração vai lá, na ficha, lá no comando web, nesse espaço que tem lotação e status, né, nesse campo, coloca lá restrição sim, e tem um campo que ele descreve. Aí ele vai lá, coloca o número do BG e descreve exatamente como está lá no BG, ipsis literis, do jeito que está lá, vai descrever. Normalmente a gente copia e cola, coloca lá e coloca o número do BG, data do atestado, todas as informações que publicam em BG. Isso para as restrições de saúde. Quando é restrição atinente à arma de fogo, existe um outro campo, né? Não é nesse mesmo campo de lotação e status, já é um outro campo específico, que a gente vai lá, clica nesse restrição de arma de fogo, também é publicado em BG anteriormente, né? E aí a gente faz o quê? Não tem espaço para descrição. BR, desculpa. Arma de fogo é em BR. Então, foi um equívoco meu. BR. Então, publica em BR, né? Aí o que a gente faz? Lá só tem o espaço para imagem. Sim, sim. Quando é praça é B e R. Quando é oficial é BR.
Só compete na lotação do prazo. Isso, na unidade, né? Também publica, mas de praça. De praça e de oficina. Também? Olha, então, eu recebi uma nova informação, tá? Soldado Dirani, efetivamente, na prática, quem faz essa atividade é ela, tá bom? Então, ela está dizendo que está publicando em BG também. Publica em BR também. Então, está publicando nos dois, em BR e BG, tá? Dos três, ok? Então, se eu tiver, olha, qualquer situação que eu não consiga sanar, tu pode falar, que na prática quem faz é ela, tá? Efetivamente. Então, é isso, tá? O que acontece? Quando é restrição de arma de fogo, fica um espaço só para imagem. Então, ela só para imagem. Não tem como você descrever como é na lotação status, não é isso? Então, fica um espaço para imagem, ela faz o print da imagem do BG que publicou e insere lá. Já é imagem, já não tem espaço para descrição mesmo. Mas é o mesmo objetivo. Sim, mesmo objetivo registrar, né? Deixar registrado no histórico do policial. O objetivo é esse. Mas que informações saem nessa restrição? Qual tipo de conteúdo? Qual delas? A de saúde ou a de... A de saúde, a gente já conversou um pouco com a junta médica, já fez algum mapeamento sobre licença, já falou um pouco com a DTI, a capitão Dutra, a gente já tem alguma coisa, né? Realmente o do armamento que é novidade para nós. Do armamento. O do armamento, então, pode ser em razão de problemas psicológicos ou psiquiátricos e questões judiciais. Então, vai estar lá no DG, né? Lá no questão da arma de fogo só tem o início e o término, né? Só que lá ele não diz que o policial está com algum problema psicológico e também não diz se é de justiça, só diz que é uma restrição médica, né? Proibido o uso da arma de fogo. Então, é data inicial, isso, período de restrição, data final. Até porque o código não publica mais. Aí geralmente, quando o policial é recorrente, né? Se for algum problema, né? Psicológico, geralmente é recorrente. Aí ele tem um prazo, né? 15 dias, 30 dias, aí eu acho que o policial renova. Aí a gente vai sempre atualizando aquilo, vai lançando as Conforme ele vai publicando em BG, ela vai atualizando. Se ele conseguiu renovar na junta, publica em BG e ela atualiza, né? Então, a junta que manda, nesse caso, por avaliação médica. A junta. Se for jurídica, vira da JD? Vem da DJD e também da auditoria. Né? Da auditoria também publica. Auditoria militar. Porque quando é interno, em âmbito interno, é DJD. Quando é externo, é auditoria militar. Por exemplo, vou dar um exemplo da questão da arma de fogo. Tem uns policiais que têm restrição Maria da Penha, né? Que é mandado tirar a arma de fogo. Aí publica em BG. Só que vem o ofício, né? Aí dizendo tudinho que é para retirar o armamento. Aí a unidade do policial tem que ficar atento a isso. Essa é uma situação, um exemplo que ela deu, né? Maria da Penha. Sim. Se quer crime, aí é auditoria militar, né? O que for restauração de inquérito, sindicância, é no âmbito interno e da JV. Uma pergunta que eu faria seria justamente essa: o que é que origina uma restrição? Eu entendi que a parte da restrição de saúde, o próprio militar, né, vendo essa impossibilidade, ou tendo essa impossibilidade, ele vai procurar a junta médica para ser avaliado e ter esse encaminhamento. Sim, exato. É isso mesmo. E com relação à arma de fogo, você está dizendo que existem outras situações aqui que podem originar essa restrição. Sim, judiciais também. Pode ser questão de saúde ou de justiça. Questões judiciais. Mas é o perito médico que diz que ele não deve utilizar, não recomenda utilizar? Sim, o que acontece? Se for psicológico, é o psicólogo, né? Se for questão psicológica. Se for psiquiatra, né? É o mesmo tipo que já não permitiria, de qualquer forma, civil aportar. Sim. Ou é algum outro tipo de... Eles só não dão publicidade o motivo, né? Mas não quando você pode. Vê, hoje em dia não pode mais publicar o CID, né? Mas, ainda que você tenha, por exemplo, um médico que seja externo à polícia e ele te dê um atestado, você tem que passar pela junta médica, né, para ser homologado. Você passa sempre pela junta médica, né? E a junta homologa ou não o atestado externo. Pode até alterar a data, né? Sim. Por exemplo, o médico está na 30 dias aí, não. 15, normalmente, o que eles fazem? Eles reduzem,
né? E aí a pessoa tem que voltar. Por exemplo, o médico externo deu 30, eles reduzem para 15. Aí daqui a 15 dias eles mandam a pessoa voltar. Se a pessoa ainda não estiver bem, aí eles dão mais 15. Aí vão fazendo dessa forma. Tem gente que, por exemplo, pega com o médico externo 3 meses, no psiquiatra. Aí chega lá, eles sempre reduzem, né? E aí mandam uma pessoa retornar, o militar retornar. O bombeiro é porque a gente manda um registro na Corodão, no histórico, das restrições. Já mostrei. No VG, sabe? Aí depende da restrição. Aí, conforme a restrição, já pode restringir o militar a outras coisas, tipo arma de fogo, né? Eu acho que ele já não vai poder tirar certos serviços, né? Aí já é uma consequência da. Aqui, no caso, a gente tem pós-graduação, o nome dele com ênfase no nome de guerra, por quanto tempo, dentro do nome, acaba aproveitando aqui o espaço, botando aqui, 15 dias a contar do dia tal, término tal, né? Então, tem a duração, término, início, término, fim, a data da apresentação, é o dia que chegou. A data da apresentação é o dia que ele vai. Que acaba, né? É o dia subsequente. Ah, entendi. O dia subsequente é o término. Isso. E aqui embaixo, os atos? Não, isso aqui. Aí também é limitado no mapa da força, né? Teve acesso no mapa da força. Porque aí pergunta, quantos estão prontos? Para atualizar lá a situação. Entendeu? Para saber a situação do militar. Aí, tanto no sistema da Corodão, no histórico, quanto no mapa da força. Aí também é a mesma coisa, porque cola do BG, tem que ter sido publicado no BG e a gente põe o sistema. Tá. Deixa eu só entender, então. O trâmite com relação ao que vocês fazem é apenas verificar o que foi publicado e registrar. Exatamente. A gente... Mais ou menos igual a gente lá na principal. Sobe da juntamento, né? A questão ou do armamento, se for questão de função de arma, a gente pega na Prodan, conforme o laudo que chega lá para a gente, na gerência do pessoal. Bem explicitado? Bem explicitado. Ou profissional de saúde, ou ele não pode correr, ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé. Isso, exatamente. Ou questão de armamento. Isso, exatamente, é adaptação. E a adaptação. Aí na polícia já não existe adaptação. Fica verificado nele, ou ele está de outra unidade. Não existe essa questão da readaptação. Ele fica com essa restrição. Mas ele continua trabalhando, por exemplo, no administrativo. Se ele não pode usar colete, programa na coluna, fica com essa restrição lá, mas aí ele vai trabalhar na administração. Né? Só que é a mesma coisa, mas legalmente a gente não usa esse termo readaptação. Senão já vai para. Porque o que acontece também, exatamente, senão a gente já vai para a reforma. Obrigatoriamente tem que ser reformado se isso perdurar por um determinado tem que ser tempo. temporário. Se for, Na polícia é assim, senão vai reformar. mas se ele estiver afastado, no caso do. Não é malitíssimo, não. Se ele estivesse afastado, mas ele trabalhando com restrição. Ele pode ficar... Mas tem que ser temporário, né? Então, Na teoria tem que ser temporário. Na prática, às vezes, perdura por mais tempo do que deveria. É um ponto importante. Toda restrição tem uma data fim? Sim. Sim. As nossas, no BG, todas têm data fim. Aí sempre renova, mas aí tem uma nova licença, isso. Foi uma situação pontual, né? Normalmente ele ali é indigente. Ele é presidente do Estado, quem sabe internado. Já o que é BG, já o que o policial já tem, que ele foi internado. Aí é outra situação. Porque tem a situação da licença para tratamento de saúde, que é outra situação, né? Que abrange também, pode abranger. Mas é restrição também, né? O bombeiro, a questão do armamento é só publicado no BR. É temporário. Depois termina. Restrição não. É bom explicar, é bom Pode falar. explicar isso aí. É um debate.
Pessoal, vamos só direcionar aqui, tá? Deixa eu tentar colocar uma situação aqui para vocês me descreverem qual seria o procedimento, tá? Vamos dizer que eu sou um militar e eu tenho a necessidade de inclusão de uma restrição de saúde, tá? Isso partindo de mim, eu militar, tá? O que eu faço? Qual o procedimento que eu devo seguir? Ele já passou no médico externo, essa pessoa? Sim. Já passou no médico externo, então ele vai agendar um horário na junta médica e lá na junta médica vão homologar ou não o atestado dele. Caso homologuem com a restrição, a ADS, a Diretoria de Saúde, vai fazer uma nota e vai ser publicada em BG. A ADS faz essa nota. A partir desse momento que a administração da unidade toma ciência e registra no comando web. Tá. Quais as informações que ele vai precisar entregar para a junta, para fazer esse agendamento na junta? Ele precisa ter um laudo do médico que ele passou, ele precisa ter o que mais de informação? Sim, ele precisa ter um laudo ou um atestado médico também, né? Parece bem com aquele Exames, processo. normalmente leva tudo, exames, laudo, tudo que tiver atestado. Tá, não é uma coisa específica, né? Ele vai levar tudo que ele tiver ali que justifique a solicitação dele. Isso, exato. Se no próprio atestado o médico disse que ele tem que ficar tantos dias sem usar colete, ok, né? Normalmente eles homologam. Mas quando tem exames, laudo, outras coisas que, né? Aí melhor. Quanto mais documento médico a pessoa tiver para levar, melhor. Tá. Aí me diz o seguinte, eu fiz essa solicitação, agendei com a junta médica, fui avaliado, e a junta pode não homologar. Pode não homologar ou pode somente reduzir a restrição. Se deram 30 dias, ela pode reduzir para 15. Isso também Mas aí quando eu já tenho uma restrição, né? Estou dizendo que eu não tenho essa situação. Eu não tenho, estou solicitando que seja aplicada uma restrição, porque, sei lá, tem um problema na coluna e eu não posso usar colete. Isso. E mas aí, Uhum. aí a junta médica me avaliou e disse, não, você não tem nenhum problema, você pode usar sim. E aí não homologou minha solicitação. O que acontece quando é esse caso? Olha, pode acontecer, mas é muito difícil, até porque a junta médica, normalmente, ela não vai de encontro ao que o outro médico, o laudo do outro médico, né? Uhum. Normal, eu nunca vi uma situação assim na junta Ele médica. já vinha falar que Eu por nunca praxe, vi. por ética, eles não Sim, mudam. porque não Só vai aquela passar por período. cima do outro profissional que também está acompanhando ali, né, o paciente. Então, eu nunca vi isso É o processo acontecer. que a gente já está fazendo da junta médica. Nunca vi acontecer na polícia isso. Tá, uma outra dúvida. Para que eu, militar, possa fazer essa solicitação, eu preciso necessariamente ter passado por outro médico? Ou eu não passei por ninguém e eu quero solicitar que a junta faça essa avaliação? Não. A junta médica é para analisar já um laudo, né, atestado, essas coisas. Se você não tem um médico externo, você agenda uma consulta com um médico especialista do Hospital da Polícia Militar, que a gente tem vários especialistas lá, né? Então, a gente agenda, você passa pelo médico da polícia, e com o laudo do médico da polícia, você vai até a junta. Mas a junta não pode dar um laudo para a pessoa, não. É só para... Então, obrigatoriamente, ele precisa ter o laudo ou atestado para poder fazer a solicitação. Sim, Okay. Seja de um médico externo ou de algum médico da própria Polícia Militar que a gente tem. Ok. Certo. Tá, então, se vocês nunca viram caso de não homologação, né? Mas aqui a gente trata com a junta. Não. Eu desconheço, eu nunca vi. Se já existiu, muito pontual, que a gente não ficou sabendo. Então, vamos para o outro caminho, então, tá? Então, ele homologou, realmente está tudo certo, e vamos aplicar essa restrição. A Junta Médica manda para quem essa... Eu não sei, essa suspeita. Eles Eu até nunca vi. eles comentaram sobre isso. Mas pode ser, Eles né? percebem que ele é falso, Investigação. Isso já aprovam teve. e encaminham isso para a DJD, para Sim. falar assim, olha, Aí já vai falar. esse cara aqui apresentou uma Exato. situação falsa. Inclusive, eu estou fazendo uma circunstância sobre isso. Tá? E
ela estava internada, só que o atestado que ela apresentou anteriormente foi analisado pelo CRM, uma policial lá, né? Foi analisado e eles chegaram à conclusão que é falso. Então, de vez em quando aparece atestado falso, né? Agora, assim, quando eles veem que é tudo, né, verídico e tal, não vão negar. Mas no caso Não ela vão já negar. usufruiu a licença lá. Não. Isso é pós. É falso. Aí estão fazendo, procedendo inquérito agora. Mas é, Tá, então Temos- vamos seguindo no caso de homologado. Pode ser? Sim. Sim. Tá, então no caso de a junta médica homologar, ela recebeu o laudo ali, avaliou, disse, não, realmente precisa ter essa restrição. Eles já definem um prazo para essa restrição? Sim, já definem, né? Ou eles podem concordar com o prazo que já veio ali no atestado, ou eles podem Certo. reduzir. Normalmente acontece, eles reduzem. Tá. Definição do prazo. E eles encaminham para quem esse processo? É Uma vez que publicado, eles já aprovaram, eles Tá. já mandam direto para publicação. eles fazem uma nota e é publicada em boletim geral. A diretoria de saúde, né? DS. Que a junta faz parte da DS. Eles vão para a ajudança antes. Ajudança geral. Pode Ele colocar que já eles mandou encaminham direto, para a ajudança e a ajudança setor publica. Da outra Porque a ajudança é que faz o BG. Não, sim. Mas eles. Mas ela Mas falou o que diretor do fosse despacho professor. não, a junta já mandou direto. O diretor da DS? Não, aí a junta manda para a DS, o diretor, né? Sim. Eu não tive essa Quando a direção. gente fala que a Parece junta ela dá fala ok, como- fazem a nota, mas tudo passa pelo diretor, né? É porque aí ele precisa. Aí ele do passo a precisa passo, saber o passo a né? passo, né? Às vezes a gente fala que o que acontece? Quando a junta dá ok, passa ainda pelo diretor da DS, tá? Tudo passa pelo diretor. Certo, o que ele faz? Ele só aprova, só assina? Ele só aprova, só vai assinar a nota. Vai assinar a nota e vai ser encaminhada para a ajudança geral, porque é a ajudança geral que faz as publicações em BG, qualquer publicação. Ok. Envolver essa ajuda da junta. Não, tudo isso aí que ele está mapeando já está mapeado no processo da junta. Uhum. Ele está Eu só posso simplesmente colocar a nota para VG. estrutura para a gente esclarecer. Assinatura Vai do ter a diretor. nota. Então, publicou, registra na ficha. Mas, cara, que Isso. Aí ele cria a nota para a publicaação em BG e é encaminhado para a ajudança geral, Que é o que é a unidade que faz a publicação, né, em BG. Certo, isso aí a gente já tem mapeado. Sem problema. a gente está desde abril já fazendo. Então, Hoje pelas de manhã a sessões gente por teve- sessão de unidades, né? A Já gente estou teve mais lá bonita na- que hoje no Na dia. ajudança passou um bom tempo lá. Abril 24, né? A ajudança é bem, Viu por né? ali, É já muita matéria, né? É. Ajudança. passou aí lá embaixo. A gente já está nesse processo aí. Já. Então a gente, assim, publicou? Tá bom. A gente já, Já sabe que é para já que a pega, ajudança joga para a que... ajudança, o gabinete, o tal, joga, faz a aprovação pelo comandante, dependendo da matéria, já gera o Ah, texto. então, o senhor Mas a já gente sabe o precisa trâmite, saber mais ou qual menos. é o conteúdo dessa nota. No Aí- caso, É da Joy, é o que a Joy, Joyce, é o é que a Gil, Joy é. faz, exatamente é aquele texto. E aí tem, no caso, ela falou reabilitação, né? No caso, a PEMA usa adequação ao serviço, né? O policial tem que se apresentar na unidade para adequação ao serviço, conforme a sua restrição. Eles já usam esse termo adequação exatamente para fugir do readaptação que legalmente não... Se a gente pensar aí, a gente tem restrição médica, aí ele dá algo de restrição para falar sobre adequação ergonômica ou Na psicológica por causa de Na armamento. própria eles colocam assim, apto, né, para o serviço da PEMAN com recomendações. Aí logo abaixo tem, né, evitar serviços noturnos, restrição para uso de arma de fogo, restrição para uso de colete, para serviço em pé, eles colocam embaixo. Basicamente,
a pessoa não vai poder tirar o serviço de rua, né? Se ela não pode ficar em pé, se ela não pode usar o colete, se ela não pode usar Só o noturno, armamento. que às vezes eles ainda são empregados, né, no primeiro turno. Certo, gente. Aqui eu entendi que esse fluxo ele vai atender a parte médica, tá? Então, tem alguma restrição médica, vai seguir por esse fluxo aqui. Partindo do próprio solicitante aqui, né? No caso, não seria DPA, seria o próprio solicitante, o militar. Isso. Tá? Nesse caso médico, ele pode partir de outra pessoa além do militar, por exemplo, o comandante dele pode observar que ele está com alguma restrição e solicitar isso? Ou tem que partir do militar mesmo? Ele tem que ir ao médico. Tu diz que ele Ele tem que ir no médico. Isso daí só é a partir do lado do médico. mas ele solicita, não. Então, sempre o militar que dá entrada nisso, né? Sim. Aí pode ser que de repente ele esteja internado, alguma coisa assim, se ele tiver impossibilitado, aí pode ir avisar da família, mas na PM eu lembro que eles falaram que eles fazem até videochamada, né? Aham. Para se realmente o camarada Pode tá... homologar, não é que faz assim, é uma opção. Por exemplo, eu peguei um atestado, eu tenho a opção de fazer a homologação por videochamada, se eu não tenho condições de ir, né? Mas É uma situação bem totalmente singular, né? avaliar, porque assim, eu falo por mim. Quando eu tive os meus filhos, nas 3 cesáreas, o meu esposo que foi levar atestado. Eu já fiz cirurgia de vesícula, meu esposo que foi levar atestado. Eu acho que Então, na junta, minha mãe já foi levar para mim também. Então, assim, não sei se proibiram agora. Se proibiram, eu não estou sabendo. Mas da situação. Foi mais No caso, fora do paratóraco, questão de cirurgia, exato. Os médicos falaram que é muito questão de auditoria, né? Mas aí você tem um facilitador aqui, né, gente? E, assim, a gente está pensando em sistema, então você não vai precisar sair de casa para fazer a solicitação. Então já vai facilitar bastante. Sim, sim. Pensando na outra situação, né, além do médico agora, para restrição de uso de arma, por exemplo. Além do uso de arma, teria outra? Vocês só citaram 2 aqui. Judicial. Outra que não seja médica, tá? Outra que não seja de saúde. Judicial. Mas a restrição judicial seria para restringir o quê? Arma de fogo. O uso de arma de fogo. Então, se ele não está com arma de fogo, ele não vai poder tirar serviço, né? Operacional, sem arma. Né? Então, quando eles falam restrição de uso de arma de fogo e de serviço operacional. Em consequência. Sem uma consequência. Eu não posso fazer, eu militar não posso fazer operacional se eu não tiver. Sem arma. Isso aí é uma pergunta. Talvez sim, algum tipo de trabalho que possa ser exercido. Operacional, não. Administrativo, sim. Operacional. E aí, mais à frente, a gente tem que perguntar o seguinte: quais outros tipos de restrição que não Só se seja ele fosse no redação, serviço da base, né? não seja Só de se for armamento? Aquele Né? seguro. É porque, basicamente, Eles- as restrições, elas entram na restrição de saúde, né? Só a arma de fogo que eles criaram um campo sozinho, acho que porque é uma coisa muito importante, né? Eles criaram um campo só para a restrição da arma de fogo. E assim, Porém, ela é publicada na Junta de Saúde. Esses 2 aqui são as únicas restrições. Sim. De uso de arma de fogo. Porque geralmente o servidor ou não vai poder carregar algo que impede a gente fazer a atividade, ou é mental ou é físico. Então, é saúde. De toda forma, é saúde. Isso. Ah, não, porque eu estou estudando. É outra coisa. Não existe. Redução de carga horária. Por que vai reduzir carga horária? Quando eu tenho um filho ou dependente autista. Ou eu tenho essa condição. Então, aí reduz a carga horária. Não é uma restrição de função, não é temporária, é permanente. Porque a pessoa não vai deixar de ser aqui durante X período. Não. Aí talvez a gente entraria isso naquele do vínculo. Poderia entrar, que na alteração de carga horária tem a redução de carga pela metade. sim, sim. Aí, mas algo que vai ser. Então, geralmente, Pensando agora na restrição de uso de arma de fogo, né? O que originaria? De quem partiria essa solicitação de restrição? Eu entendo que não seria só do militar. Depende da situação. O que originaria a restrição? De arma de alguma coisa fogo. de saúde. Né? Saúde ou judicial, ou uma determinação da justiça.
Tá, mas aí chega a determinação da justiça, não é o próprio militar que vai dar entrada. O médico, sim. Quem faz isso? Vai no médico, aí o laudo Sim, médico vai o falar. do médico seria originado pelo militar, agora a Sim. justiça não, né? Da justiça seria alguém que iria receber esse Algum ato link da de- justiça aí para poder fazer a inclusão. Quem seria essa pessoa? Uma Uma consequência de alguma sindicância coisa. não. Normalmente, quando o policial está respondendo criminalmente, aí o juiz determina que fique, que não pode usar arma de fogo, que fique afastado do serviço operacional. Ou Maria da Penha Isso. também. E essa Que é determinação vai para quem? E quem é que inicia essa restrição, o retiro dessa restrição? Essas determinações para o comandante-geral, né? Então, a gente já fica sabendo e a gente já retira a arma do policial militar. É de imediato. No caso também o bombeiro, a BM2, que ela faz esse controle de restrição. Aí é publicado no BR. A pergunta é tirar da arma que foi cedida pela polícia. Isso é a polícia. Particular. Até controle. Não, Para mas aí, contar, ó, entendeu o que eu quero dizer? Pausa aí, isso. Quem vai ter esse controle? Quando a pessoa tem Não, mas é particular. porque é o exército que tem essas licenças, né? Mas quando a gente tem particular, eu nunca vi. aí outra situação que eu lembrei é que na carteirinha dele vem essa restrição. Lá no bombeiro, Identidade. na carteira de identidade. Tem uma restrição. E no caso da serviço. A minha prima tem restrição de arma de fogo. Ela cuidava das munições lá na comunidade. Ela foi readaptada. Então, foi como é que é? Chama Adequação. Adequação. ela é adequada em outra parte. Mais light. Mas aí ela não tinha em casa. Mas ela tinha. Deixa eu tentar reformular aqui, gente. Vamos lá, vou colocar outra situação aqui, tá? Vamos dizer que eu sou militar e eu estou respondendo alguma situação, sei lá, Maria da Penha, tá? E por determinação judicial eu não posso usar arma de fogo, tá? Eu acho que A minha pergunta é, quem é que vai colocar uma restrição na minha ficha? Quem vai pegar minha arma e colocar essa restrição? que ultimamente a gente Eu tem acho- essas restrições, né? Meu Deus. Quem registra é a saúde ou é o DPA que vai fazer essa registro da restrição? É a unidade do policial. Ah, é o P1. É o P1. É o P1 da unidade, ó. Tem da unidade que vai cuidar de cada unidade, né? Cada unidade cuida Tá, do seu. então o P1 vai fazer o registro, mas ele precisa passar na junta médica, se for o caso judicial, por exemplo? Não, o P1 vai ver Não precisa, vai direto para a publicação. Direto para a publicação, porque aí já não é uma questão de saúde, né? Já é uma determinação judicial, então. Certo. Então, o P1 faria o quê? Criaria uma nota para publicação e registro na ficha. Nota para publicação, não. Publicaria na ficha e no BR. Geralmente, quando essa questão de justiça, vou dar um exemplo que eu vi recentemente de Maria da Penha, né? Vem vários itens lá do que é para o comandante do policial fazer, né? Um desses itens é retirar a arma de fogo do policial. Então, se ele está sendo retirado, automaticamente está com uma restrição, né? Porque geralmente agressão, né? A companheira, ou uma situação assim. E aí vem várias listas e uma dessas é que o comandante tem que retirar a arma do policial. Aí é que entra a parte judicial. Mas já vem o ofício próprio para o comandante geral. Publica e registra. Pessoal, deixa eu tentar propor um fluxo aqui, vocês me confirmam se é assim ou próximo disso, tá? Tá, vamos dizer, saiu uma ação judicial determinando que seja retirada a arma de um militar. Tá? Essa determinação, ela chega para o comandante-geral, que vai avaliar isso e delegar alguém para executar tanto a retirada da arma como o registro na ficha da pessoa. Isso, isso é transcrito, né? Essa determinação judicial, ela é transcrita no BG,
E no item lá tem dizendo, o comandante, por exemplo, se for da 10ª SICOM, o comandante da 10ª SICOM, né, retirar o armamento do policial, aí, no caso, o comandante vai tomar todas as medidas, né, para retirar o armamento, inclusive para o P1 registrar na ficha do policial. Certo. Aí, a minha dúvida é a seguinte, ó, dentro desse fluxo aqui, eu tenho um gap que não está coberto pelo que foi descrito até então, que é desde a saída da ação judicial até a chegada ao comandante. Eu não sei que trâmite é esse que acontece da saída da ordem para a chegada para o comandante. Entendeu? Alguém recebe essa informação e entrega para o comandante. Eu preciso saber quem é essa pessoa. Para mim, seria a pessoa que iniciaria o processo. A gente toma ciência porque publica em BG, né? Não dá para colocar logo Eu acredito direto em que registro em ficha, não, John? Não, quem recebe. Colocar direto? No caso, essa determinação... Também, o negócio é o monitoramento, entendeu? Se eu coloco direto, alguém vai ter que monitorar. E eu tiro a responsabilidade do sistema e deixo a responsabilidade no executor. Para mim, não tem problema. É no Fórum Geral da PEMAN, né? Eu acredito que essas decisões judiciais que são endereçadas ao comandante-geral, ela chega no protocolo geral da PEMAN. E aí, segue o trâmite para publicar em BG, né? Vai para a ajudância. Seria a ajudância que iniciaria, né, cara? A ajudância iniciaria o processo. Precisa ser publicado. Ela poderia iniciar, John, tá? A ajudância e viraria para o responsável do batalhão, né, no caso, né? Que é o comandante do policial. Então, mas a ajudância vai para o comandante, né? É, porque tudo que é publicado no BG vai para o comandante, então tudo passa por ele, né? Antes de publicar em BG, vai passar por ele. A ajudância faz o BG e vai para ele. Então, de qualquer jeito, ele toma assim. Vai me guiando aí, Marcela. Já manda transcrever direto? Ou... Eles estão discutindo aqui o início. Não tem nota, já é transcrição do ofício, com a decisão judicial. Decisão judicial, gerada... Eles vão transcrever em BG. A partir dessa transcrição, quem notifica o comandante do policial, no caso? Eles transcrevem, né, essa publicação, esse ofício, e embaixo eles colocam uma consequência. Em consequência, o comandante, né, aí ele vai dizer que o comandante... O que é para fazer? Recolher... Então, o aviso é só pelo BG? Pelo BG. Não chega nada... Agora, essa parte a senhora sabe muito. Se a pessoa só toma ciência pelo BG ou se ela toma ciência antes de publicar em BG, isso que eles querem saber. Essa parte, porque a gente nunca teve nenhum policial nessa situação. Pois é, e assim, meu esposo, ele é oficial de justiça. Então, o que eu vejo? Às vezes, os oficiais de justiça, eles deixam no protocolo geral. E tem coisas que eles dizem, não, isso aqui eu tenho que entregar diretamente para o policial. Entendeu? Se tratando de crime. Então, aí nessa esfera, realmente, eu não vou dizer para vocês, porque a gente não tem certeza, entendeu? Porque tem coisas que eu vejo que são entregues no protocolo geral, que podem ser entregues. E já tem documentos, assim, da justiça, que o oficial de justiça diz, não, isso aqui tem que ser entregue diretamente para o militar. Então, aí eu já não sei dizer qual que é entregue, pode ser entregue no protocolo geral e qual tem que ser entregue diretamente para o militar. Só que a restrição alguém que fazer, executar, não o policial, né? O nosso ponto aqui é determinar o escopo, tá? Eu preciso saber em que momento o sistema ele vai entrar. Ele pode entrar lá no início, né, desde a saída da ação judicial, ou ele pode entrar em um momento onde vocês dominam aqui, onde vocês atuam. Que eu entendo que seria aqui, como o Marcelo falou, a partir da ajudância, né? A ajudância vai fazer a transcrição, a publicação em BG. Publicou em BG que a gente começa a atuar, que é quando a gente toma ciência, né? Vocês registrariam... Eu entendo o que ele está perguntando, ele quer saber assim, porque como é uma coisa tão grave, né, que se for Maria da Penha, até publicar em BG para recolher o armamento, ele está querendo saber se o policial já é feito tomada as medidas, o que acontece no meio dos percursos, é isso que a gente não sabe, porque a gente nunca teve normalmente essa a gente espera a publicação, né? Porque senão a gente não tem como decidir. Agora, acontece às vezes de chegar e aí um comandante manda foto para o outro, fulano, chegou essa determinação aqui, eu estou falando assim, gente, informalmente, pelo amor de Deus, às vezes isso acontece, mas o trâmite é esse.
E a gente só tem como tomar ciência mesmo na prática quando publica. Não, esse que é o ponto. Vocês esperam publicar em IBG, ninguém alerta vocês. Vocês todo dia estão olhando o BG para... Todos os dias, é diário. Jonathan, eu acho que é isso aí. Obrigada. É só para registro, praticamente. Se eles estão acompanhando o O BG. trabalho do P1 é isso, é ler o BG, não só ler o BG, mas muitas Ver o outras que coisas. publicou de cada policial. Porque o comprovante, Jonathan, é a publicação em BG, né? Eles poderiam anexar o BG que está informando que tem uma restrição. Normalmente, o que a gente coloca para comprovar alguma coisa é o BG. A gente faz um print e Uhum. coloca tudo que a gente vai registrar. Eu acho que o ideal seria se a gente conseguir, sim, todas as atas, salvar a página do BG, do que ter aquele trabalho de copiar, editar. Do que ter que ficar escrevendo, salvar a página. Quando eu copio do BG, eu tenho ainda que alinhar tudinho lá no comando web, deletar os espaços. Eu tenho todo esse trabalho para, se eu só anexar a página, eu não vou ter só a imagem. Como é na rede de fogo, tu falou, isso. só a imagem, né? Da arma de fogo eu só vou O ponto negativo de anexar é que vocês não vão ter dados para gestão, tá? Não dá para fazer gestão de imagem, assim. E aquilo ali, sabe o que está escrito ali. Faz uma pesquisa pela imagem, tem esse problema. Tá falando. Ah, Não sim. tem como fazer E fica mais bonitinho quando a gente imprime a ficha IB, vem toda a matéria escrita, né? Que é a ficha IB do policial. E se for anexado, como é que vai ser? Né? A nossa base, a planilha original que a gente usou para construir a base disso aqui é o AB. Pegou o AB e Então, criou. de qualquer forma, tem que ser copiado mesmo, né? Não tem que ser imagem. Mas a nota, quando for criada aqui dentro, vai ser criada digitada. A nota que vai para o boletim já vai ser utilizada para mandar. Aí no sistema vai ter só um clipezinho, imprimir e fechar. O P1, vocês registram o ocorrido na ficha, né? Tudo que publica em BG, que é importante Na ficha. para a vida daquele policial militar ali, faz parte da unidade. A gente registra tudo. Desde a inclusão do policial até o falecimento dele. Será que Se ele seria a faleceu, ajudança mesmo que ele iniciou na aposentadoria. ajudança? Não, é isso que ele está tentando entender. É o protocolo geral, né? Entregue lá no protocolo. Esse envio. Eu não vi. Coloca aqui o e-mail da pessoa. Ou pelo CIGED, né, Dirane? Aperta o botão, escolhe a ficha. O caminho mais fácil seria passar para o P1 fazer esse registro na ficha direta, entendeu? Mas se tiver a possibilidade de, desde o início, cair na ajudância e ela executar e chegar para vocês como tarefa. Diz o P1 fazer direto. O problema é que o comandante geral tem que ter ciência. Não, mas o trâmite antes disso não importaria, né? Antes Seria o registro executado de forma direta. Ó, gente, eu coloquei dessa forma aqui. Vamos ver se bate. Então, teria todo aquele trâmite anterior, o comandante vai tomar ciência, vão fazer as ações lá de retirada da arma, tudo isso, tá? E aí, chegando para a ajudância aqui, né, para o P1, ele vai fazer o quê? Transcrever para publicação em BG, né? Transcrever a determinação judicial, vai ser publicado e vai ser registrado na ficha. Exato, é isso aí. Seria essa a ação. Isso. Antes tem esse trâmite, né? Que tem que o comandante geral, tudo que chega, ele toma ciência, né? Uhum. Mas é isso aí mesmo. Depois que ele toma Aí ciência. ficaria tudo por fora. É protocolo virtual, gabinete, é comandante. Isso. O protocolo geral, né? Protocolo geral. O gabinete não recebe, não. Protocolo geral e pelo CIGED, né? E assim, Então, e cada unidade também tem seu protocolo. A DPA também tem um protocolo dela que chega a 3 pontos. Tem interna também, que também pode ir parar no BG. É toda uma... Tem vários caminhos. Mas eu acho que é isso que eles estão tentando entender, né? Agora, Tentando simplificar aqui. Né? Isso é Teria duas situações, ó. O comando web vai deixar de existir? Como é que vai ser? Sim, não. Sim, vai ser conectado, a gente vai ler os dados de lá, numa outra fase a gente vai mandar os dados daqui para lá, então, o que for feito, vai ser atualizado automaticamente. Quando a gente fala ali, registrar na ficha funcional, a gente vai na ficha funcional 2, e a gente também vai mandar isso. Alimenta automaticamente o comando web. Então aquela atividade do P1 de abrir o comando web para estar digitando, Não a gente vai também mais. não há necessidade. Abrir o boletim para ler, extrair informação, a informação já vai nascer, já vai estar mandando para a ajudância para fazer a nota. Quando Isso a ajudância em BG, disser assim, né? em publicação. PI, BR, PG, BA, não importa. Fez a publicação. Ao voltar,
a ideia já é disparar tudo isso automático. Então, acabou a função do PNUD, mas senão vai... Ainda não, porque a gente ainda não Pelo conseguiu amor de mapear Deus, tudo. não, que eu não posso ficar sem minha função. Não se preocupa não, tem bastante coisa para resolver. Pode ter outro lugar. Vamos ter que estar acompanhando aqui para garantir que isso tudo esteja correto. A gente tem muito tempo para organizar. E uma pergunta recorrente é, vai acabar com o comando? Não. A comunidade faz muita coisa. A gente vai se a gente decidir pouca coisa e toda aquela fase de pegar, não sei o quê, tem que fazer isso aquilo ali. E essa construção aqui, a DTI também já tem conhecimento de como fazer essa parte aqui também. E hoje eles estão providenciando as APIs para a gente se conectar com o comando web. Mas lá vai acabar por não. A gente está desenvolvendo, a gente já está conseguindo ler, já está pegando todos os dados, a gente já consegue mandar a informação para lá. Isso vai ser. Não, A gente vai tentar montar um jeito de ficar se conectando informação. Pelo menos 20, lendo e guardando a informação nesses filhos. Aí, de novo, uma segunda fase, mandar para mim para falar, mas aí não chegou lá para entender isso daí. A princípio, para pegar a informação, é preciso Olha só, gente, vamos entender aqui, tá? O que nós fechamos com o nosso escopo. Tá? Então, eu tenho uma situação aqui, ó, eu estou abrindo um processo de solicitação de inclusão de restrição. Tá? Então, se eu sou militar que estou pedindo uma restrição médica, né, estou querendo incluir uma restrição médica, existem duas situações, ou eu mesmo posso fazer isso, tá? Ou alguém pode fazer meu nome ali, tendo a possibilidade, tá? Mas aí teria o mesmo acesso. Então, eu estou solicitando, vai cair para a junta médica, eu vou ter todo o trâmite da junta médica me avaliando, dando laudo. Tá? Uma vez feito o laudo, eu vou ter a publicação e registro na ficha. Tá? Isso para restrições médicas. No caso de restrição de uso de arma, não seria o militar que solicitaria necessariamente. Eu posso ter a própria ajudância fazendo a transcrição de uma determinação judicial que vai cair para publicação e registro na ficha. Isso. Restrição de uso de arma de fogo pode ser por saúde também, tá? Por saúde ou por Não é só Sim, judicial. sim. Entendi, mas aí caberia nesse fluxo aqui. Isso, segue esse primeiro, se for saúde. Caberia no primeiro, isso. Porque o próprio militar pode ter uma restrição médica que impossibilita ele de usar arma de fogo. Isso. Na maioria dos casos é médico. Então, Na maioria dos casos é médico. atende por ali. Eu só estou colocando isso porque, assim, teria esse atalho aqui, tá? No caso de determinação judicial, teria esse atalho de não passar pela junta. Tá? De ir direto para a publicação. Não é saúde, porque não é saúde, né? Não diz respeito à saúde, né? Isso. Exato, não é uma restrição médica. Tá? E aí eu tenho uma situação aqui que é a seguinte, quando não é restrição médica, não é o próprio militar que solicita sempre, né? Tem que partir de outro lugar. Entenderam? Não entendi. Pode repetir, por favor? Veja só, quando não é uma restrição médica, tá trazendo o exemplo do uso de arma, né? Quando não é uma restrição médica, é algo judicial, não é o militar que starta essa inclusão da restrição. Não é o militar. É por isso que eu estou colocando dessa forma aqui. Sim. O processo seria iniciado pela ajudância e não pelo militar, nesse caso. Sim. Mas ok. Aí aqui, até, Marcelo, pensa comigo aí. A gente poderia ter o mesmo fluxo e eu verificar aqui apenas quem está solicitando, né? Se for alguém da ajudância, que tem o poder de incluir a determinação judicial, nós teríamos o salto daqui direto para a publicação. Se não, restringe e o militar só pode solicitar médico, né, passando pela junta aqui. Colocaria só uma lista lá, médica ou judicial. Aí, exato, moveria o fluxo. Vamos lá. É isso aí. Pronto, gente, acho que é isso, tá? Aí fica a nossa necessidade. Então, um detalhe aqui, Jonathan. Essa restrição, ela pode ser para vários militares ao mesmo tempo? Mas qual? A judicial? É o judicial, no caso. A forma de lançamento. Por exemplo, uma equipe, sei lá, fez algum delito lá e
Saiu Eu judicialmente. acho que nesse caso seria aplicado individualmente, não? Individual, O né? documento chega A gente individualizado. pergunta porque isso muda a forma todinha de Sim, montar sim. o sistema. Às entendeu? vezes até a perguntar gente isso. fica na dúvida, porque como é outra instituição, né? É justiça, né? Tribunal de Justiça, até a gente fica na dúvida, mas vem individualizado. Normalmente, eu nunca vi um documento vindo da justiça com vários militares, não, nunca vi. E ela Nunca vi sempre, também. ela é sempre temporária. Como? Temporária. Também acho que seria individualizado em todos os casos. A de justiça, ela não diz. A de arma de fogo, não, ela não diz prazo, né? Até porque, por exemplo, às vezes é mandado de Mas prisão. a de saúde, sim. E quem retira Não essa tem restrição? prazo, né? Não tem prazo. Quem Manda retira? Essa de justiça é quem retira. Também dos dois, É tanto... só o juiz, é só o É juiz. só, É ele que determina. Que é só mandado ele judicial. Aí vinha também para o comandante geral. Ele que tem que ir atrás para. De resolver, né? Não, mas para tirar da ficha, no caso. De volta. Quem ia retirar essa restrição? Quem retira é o Aí, PRI. então, Mas Sim. mediante tudo é mediante Não, publicação. ok. né? Aham. até pra Ele concluir viu o processo. todo... Finalizou que era para ter retirado a restrição. Aí eu vocês, vou o lá e P1... edito, Tá. e tiro, né? Mas a transcrição do que já foi fica transcrito na ficha dele. Que já foi registrado, que Fica já registrado, aconteceu, que já né? aconteceu. Fica no histórico dele No lá. histórico, Uhum. Mas no Aí ela histórico Então não ia da- retirar, ia mudar o... Só mudar a restrição, sem restrição, né? Onde tem lá a restrição, que fica assim ou não, vai estar não. Tem restrição. Naquele momento não tem restrição, mas a restrição que ele já teve anterior fica O registrada. no histórico dele fica. Isso. É uma situação, praticamente, sim ou não. O da arma de fogo, ele tem, para a gente registrar, ele é registrado dessa forma, tem início e término. Por exemplo, pode ser 15 dias, pode ser 30, pode ser 60, aí lá publica, né? Ou 60 dias, aí início e término, tem a data inicial arma de e fogo. final. Isso. Mas geralmente esse da arma de fogo, o policial está sempre renovando. Mas esse é em relação à saúde, né? Isso, Restrição à de armas de saúde, fogo à saúde. relativo à saúde. Já a Quando foi judicial, emitido pela- Já a Isso. judicial não tem. Já A a judicial retira não a arma tem. de fogo é uma determinação para retirar mesmo e não tirar serviço. Então, no caso, tem até que ver, porque no campo lá, ele é obrigatório colocar início e término. E esse judicial, não sei como eu colocaria, porque a gente nunca teve essa situação lá na nossa unidade. Mas ele é obrigatório colocar início e término. É um campo obrigatório. É porque a gente vê que no comando web, às vezes, é meio engessado, né? Tem Sim. muita coisa que falta Tem lá, que muito às vezes ela a quer melhorar. descrever e não tem Uhum. campo para descrever. Trazer para cá o que seria interessante que talvez não esteja lá. Se tiver mandar informação para lá. E deixa com eu ver. relação ao status do policial? Porque esse aqui é só restrição, né? Mas tem um policial que pega o atestado e ele só está temporário ali, a gente sinaliza no sistema. Licença? Tem, licença para tratamento de saúde, licença para tratamento de Aí pessoa da apresentar família. um projeto para você. A gente começou em novembro, nós listamos 18 processos para fazer o preenchimento da ficha funcional. Então, dentre eles, licença, férias, alteração de lotação, alteração de função, inclusão de dependentes, alteração de dados, alteração do nome de guerra. Me ajuda aí, gente. Curso, tá? Então, você tem progressão de carreira, que a gente falou agora, posições, Exclusão, medalha, Isso. recompensa, então, elogio. Sim, verdade. Inclusão de restrição é o último desses 18. Ele vai virar uns 20 e poucos processos. que a gente foi Vocês estão etapa por etapa. Né? tipo, inclusão é o último que a gente entende que é onde a gente vai amarrar algumas coisas. Então, a gente tem bastante coisas que poderiam ser apresentadas para vocês. Mas essa parte da licença, justamente é uma coisa, né? Então, está de licença e já vai bloquear. Aí a pergunta é, quando está de licença, ainda há um registro nessa seção de restrição? Ou está de licença, muda a situação e isso já é suficiente? Tem a listagem de restrição, ok? Sim. Vocês ainda, quando ele entra de licença, vocês adicionam registros de licença ou só muda a situação? Não, é porque assim, a licença ela é temporária, né? A restrição, geralmente, o policial ele está pronto, mas com a restrição. Ele está trabalhando. Está trabalhando. A LPS não, ele está tá fora. Ele está de atestado, é diferente. Depende do tempo. Mas enquanto ele está fora, ele ainda está como pronto? Não, se ele estiver Ok. fora, Outros destinos. diversos né? destinos. Aí a gente vai colocar se é tratamento de pessoa da família, se é licença para tratamento de Vocês saúde própria. adicionam um registro lá. Tem na lá no restrição. próprio sistema, no comando web. Essa questão de início e fim que vocês digitam lá, ó, a data de início e a data de fim, ela muda ou realmente o que vocês colocam ali, quando chegar aquele final,
seria automático a mudança de status ou vocês têm que ir lá? A gente tem que mexer. Porque, como eu te falei, né? Geralmente o policial renova, então eu só vou lançando, mas quando ele não mas quando ele não renova, a gente vai verificar o que aconteceu, né? Cada um tem que verificar do seu efetivo. Porque no sistema daria para colocar de forma automática a partir do momento que vocês colocar a data, entendeu? Porque assim, ele fica e sai. É um modo de a gente não ter que estar contactando o policial, Para saber se ele retornou ou não. Isso, porque às vezes o policial diz assim, não, eu vou renovar. Aí fica aqueles dias lá, vários dias, e ele não renova, e a gente não sabe se tira ou se não tira, mas o ideal é a gente tirar, se ele não for renovar. Então, se a gente colocar de forma automática, ele ia ficar esperando aquele tempo no sistema, né? Sim, a partir do momento que chegou aquela data, ele ia sair automaticamente. Sai. Aí, se ele renovar de novo, aí a gente... Porque como existe... Ia lançar uma nova instância. Como existe um período, né, aí, um interstício entre ele ir para a DS, passar pela junta, a junta fazer a nota e publicar, tem um período, né? Sim. Tem um diazinho aí. O que acontece? Até a gente tomar ciência, às vezes a gente tem que estar contactando, e aí, tu conseguiu renovar? Porque o que acontece? Já aconteceu o policial ser considerado desertor, né? E tinha entregado lá na junta, nos últimos dias, antes de contar como deserção, ele entregou na junta, a junta tem uns dias para fazer a nota e até publicar. E colocar um time aí adiantando aquela última atividade de registro na ficha, né? Então, assim, para voltar para ela, para alterar o o status e finalizar. Junta, até publicar e a gente tomar ciência. Então, quando acaba, ela liga, tem que ficar contactando, né? E aí, conseguiu renovar? Entendeu aí? Então, formalmente. Né? Eles têm duas atividades, né? Eles registram, mas depois, quando passa o tempo que foi marcado, eles têm que voltar lá e alterar o status de restrição, sim ou não, né? Isso. Aí coloca o time, aí vai ser com base na data que eles preencherem, né? Na data de término. A partir do dia, né? A publicidade é depois. É isso aí mesmo. É uma normalidade. Você briga, porque ela casou em janeiro, que eu fui em abril. Então, eu ia viajar, ainda, eu ia usar esses dias. Aí o pessoal fala, tudo bem. Se for um comandante flexível lá na polícia também. De casamento, não é de luto, não. Então. Aí só vale para isso aí mesmo, porque a judicial é só quando tiver a determinação da justiça. Aí vai ter que abrir um novo. Aí é um novo trâmite, né? Ele vai ter que fazer alteração aqui. Acho que daria para falar que também seria um outro trâmite no caso de tentar renovar, né? Então, tem que sobrescrever, ou não sei se ele pode pedir, por exemplo, gente, me tira essa dúvida. Vamos dizer que eu tenho uma restrição médica, tá? E ela está com prazo para a semana que vem. E eu, no intuito de querer renovar, eu já dou entrada numa nova restrição, ou numa renovação dela. O sistema também ele podia não pode. Assim, né? Quando a pessoa Só já pode está... terminar, né? Não pode. Quando terminar, aí sim. Aí ele pode dar entrada. Ia passar pela junta de novo? Ele não pode, uma semana antes, vai querer se antecipar. É o mesmo trâmite. Ele ia instanciar um novo, John. Instanciar um novo. A minha dúvida é, ele não pode instanciar um novo enquanto existe um em aberto. Não pode. Não pode. Entendeu, Marcelo? Então, enquanto eu estiver nesse time aqui, ó, eu não posso permitir que ele instancie um novo. Sim. Aí o usuário é bloqueado, né, para instanciar um novo. Né? Exato. A gente bloqueia ele, dependendo do status que ele está, né? Se ele já está com a restrição vigente, né? Então ele não pode solicitar outro. É isso aí. Restrição médica não, né? A judicial pode até ser concomitante, que são coisas diferentes, sim, né? Sim, a judicial é outra situação aqui. Mas a médica... Médica não. É mais para médica. A médica é só quando... mas aí... Pensando numa situação aqui, tá? Deixa eu tentar colocar para ver se a não ser que seja uma restrição médica também diferente, por exemplo. Isso, era isso que eu ia perguntar. Colete, né?
Aí ele está com uma restrição para serviço noturno, aí ele poderia tirar de dia, mas aí ele chega com uma restrição ainda no mesmo prazo, mas para colete, para uso de colete. Aí, nesse caso, ok, né? Porque são restrições diferentes. Então, eu teria de ter uma forma de filtrar esses tipos de Seria restrição. para colocar Entende? Não poderia ser para a mesma restrição. Por exemplo, Isso, eu teria que tipificar. quero me antecipar e já vou uma semana antes, né, que ele falou, para tentar já, não, isso aí não pode, mas se for restrição de fogo, ok. A gente consegue tipificar as restrições? Na hora que descreve, é vários tipos. Olha, a gente vai precisar dessas categorias aí. Seria o ADS, porque eles têm uma notinha lá que eles publicaram com todos os tipos de restrições. O que era até considerado restrição para os policiais. Né? Eles têm uma nota que eles publicaram em BG, eu não sei qual foi o BG, dos tipos de restrições. A gente consegue isso com a... Com a ADS, com a ADS mesmo. Vocês têm algum contato de alguém de lá? Não? ADS? Porque se eu pegar um BG, fica muito genérico, porque no BG pode ter uma restrição, pode nem ter, às vezes, publicado, o ideal é né? com tudo, Essa né? relação, né? É melhor pegar cadê essa Isso, relação? a relação é melhor pegar com isso. Aí já facilita aqui, não. A gente lembra alguns, né? Serviço noturno, uso de colete, uso de arma de fogo, o que mais? Não pode ficar muito tempo em pé, né? Tem aqueles problemas. Mas, assim, como tem muitas peculiaridades, né? Dependendo da situação de saúde de cada um, então deve ter muitas restrições, né? A polícia tem experiência. Tem que pegar essa documentação. Né? Mas porque eles têm restrição lá na listagem deles. Ele tem sobre o pé, sobre a mão, então eles têm sobre diversas partes do corpo. Então, várias restrições. Que a pessoa pode, né? Eles então, eles têm só uma sapatinha. Camarada tem restrição. E isso é do segundo também. A gente essa parte é igual também. Só que cada um tem que ter essa tarefa. Sim, para ter mais PC. Isso. de dia é isso. Sei lá, todo dia 3 horas de 2 a 5. 48 horas. Pronto, gente, eu acho que conseguimos esgotar aqui. Tem mais algum ponto que seria relevante da gente saber? Pois é, eu não sei se do bombeiro vai ficar o trâmite judicial igualzinho da PM. Eu pedi com o rapaz aqui lá da BN2 me passar esse trâmite correto, eu for pro Sograma. Aí depois eu mais que não sei. Aí eu gosto de gente manda que eu vou ficar trabalhando aqui. É importante ter vários meios. É isso que tinha que ser o time. Bombeiro é só questão de adequação, Jonatas, que a Isabela não sabe se vai ficar igual. Mas ela vai confirmar com o responsável. Né? Pronto, mas aí tendo essa informação, é só passar para a gente, tá? Que aí na automação a gente contempla esse caso. E que eles publicam assim, da arma de fogo. Licença, tá? Da arma de fogo. Podemos partir, então, para o civil? Sim. Isso aí da de saúde, né? Que é um conjunto. Não, porque no beijo Vitor pode tá publicar ocupado, vários tipos, né? Não pode nem Podemos publicar. iniciar, porque ela vai estar aqui. Não. Nada. Eles têm um outro tipo Você de viu? saúde. Ele disse Oi, portão. Aí aqui, ó. Aqui é dos tipos de recomendações, né? Aí por isso que seria ideal ver com a ADS, porque eles têm essa listagem, como eles colocam. Já são vários, né? Obrigado. Vai, Loreto. Lux. chega do lado da junta médica. E a partir daí a gente vai fazer o registro na ficha funcional. Só registro.
Aí para ir para a junta médica, a pessoa não solicita, não? Tá, vamos lá, tá, Jonathan, poxa, que é grande, tá, vamos lá. Eu tenho alguma condição de saúde, eu vim ou do meu psiquiatra, ou do meu médico ortopedista, geralmente é questão de, né, ergonômica, daí, com o laudo do médico externo, eu vou até agendo a junta médica, eles fazem a perícia, depois da perícia, eles liberam um laudo para a gente. Chega no nosso e-mail, que no período tal a tal, o servidor estará com restrição de... Geralmente, o padrãozinho é, não pode pegar peso, não pode trabalhar muito tempo sentado, não pode ficar muito tempo de pé, é a mesma, né? E vem esse laudo genérico, com o nome do servidor, matrícula, início e fim. Se precisar renovar, o servidor vai lá de novo, entrando. Pega o laudo do médico externo, vai à junta médica, e assim por diante. Aí tem uma que eu mandei até no grupo, que é um pouco diferente, que já é mais específica. Isso. Quando chega lá no nosso setor, aí sim, vamos falar de RH, né? Chega na caixa do DGP, caixa geral, e ela vai encaminhar para o banco de dados, para registro em ficha funcional. É a junta que envia para você, não? Ela manda por e-mail. Tudo que a junta faz, ela manda por e-mail para a gente. Chegou no nosso e-mail, ela manda uma cópia para a gente e uma cópia para o servidor. Na nossa vez, a gente pega lá para o CIGED para tramitar dentro do nosso setor. No caso agora, o C-Suite. Coloca o laudo da junta médica no C-Suite inicial e DGP tramita dentro do setor, né, lá do banco de dados, fazer o registro em ficha funcional. Mas estou pensando Às se a junta médica vezes coloca, manda para o setor, mas aí Aí, nesse caso, né, gera, às vezes, a troca de lotação, porque aqui eu preciso ficar sentado 12 horas no atendimento. Não pode. Não posso ficar 12 horas atendendo o telefone. A gente está na ocorrência. Aí vai para outro lugar. Aí gera alteração, readaptação de função. Você vai trabalhar em outro setor, na recepção, aqui na logística, ou você vai lá da SSP, enfim. É o que acontece. É uma consequência da restrição. Mas em questão de restrição junta médica, DGP, registra o laudo na ficha, acabou. Aí comunica o setor, aí eles vão decidir. Aí quando vem da junta aqui, se disser DGP ou RH, que aplica essas medidas, por exemplo, ela não pode ficar muito tempo sentada, alguém tem que aplicar essa medida de mover a pessoa ou de tirar essa situação. Quem é que faz isso? É porque nem sempre é feito algo. Nem sempre é feito alguma coisa de fato. Só se for um caso, por exemplo, o que geralmente move o servidor de lugar é lá o psiquiatra. Porque daí ele não vai poder ficar naquele lugar, ele vai ter um surto psicótico ali na sala do atendimento. Já aconteceu várias vezes. Então, ele precisa sair imediatamente e ir para outro setor. Geralmente ele tira férias um período, quando ele volta, já vai para outro setor. Quem faz isso é o DGP, nessa época aí. Que é no setor, né, no caso RH, mas mediante a apresentação do laudo médico. Aí, de ordem, né? De ordem do secretário, troca-se o servidor de um lugar para o outro. Tá. Essas situações, quando é necessário aplicar uma ação desse tipo, nós conseguimos mapear isso, dependendo do tipo de restrição? Não entendi a tua pergunta. Vamos dizer o seguinte, eu tenho uma restrição a ser aplicada, né? Ela veio ali, a junta já homologou. Sim. E aí, dependendo da restrição que foi feita, eu consigo, primeiramente, eu consigo listar esses tipos de restrição. Uhum. E a partir dessa lista dizer, essa daqui eu preciso fazer alguma ação de mover a pessoa, ou essa daqui eu não preciso. Eu consigo fazer isso? Jonathan, geralmente, quem pede para sair é o servidor. Porque ele fala, olha, eu já estou com essa restrição aqui, eu não consigo mais ficar aqui. Chefe, me mande para um lugar. A chefe vai, assim, né, conversa que eles vão conseguir tirar a pessoa daquele lugar e ir para outro. Não é o DGP, nem a junta médica. A junta médica, ela sugere fortemente que, mas nem sempre, pela boa vontade, vai acontecer. Geralmente o servidor vai lá no chefia e fala, preciso mudar.
ou eu vou ficar faltando. É o que eles fazem, geralmente. Eu não vou vir para o serviço. Eu já tenho um laudo médico que me fala que eu não posso mais estar nesse lugar, preciso ir para outro. Aí, Seria a o chefe- abertura do processo de movimentação. Não é, porque nesse caso ele já está com laudo psiquiátrico. Vou ver. Aí tá. Aí, nesse caso, o servidor vai ser apresentado ao DGP. Aí o chefe fala, não tem mais nada para fazer com essa pessoa aqui. Então, ele não pode atender telefone, porque está com restrição auditiva e psicológica. Eu já vou, então, apresentar que ele não me serve mais nesse lugar. Eu apresento o servidor e solicito outro no lugar. Geralmente não vai outro no lugar, vai só o servidor, coitado. Aí lá conosco, mas é outro processo, né? Eu estou colocando dessa forma aqui, ó. Saindo da junta, né, caindo para o DGP aqui, independente do que seja, vocês têm uma atividadezinha aqui de verificar se existem medidas a serem aplicadas ou não. Se não tiver, é só mandar para frente, vai registrar a nota, vai registrar na ficha. Se tiver alguma ação, aí vocês vão descrever aqui qual foi a ação que foi feita. Pode ser uma movimentação do servidor, pode ser uma outra coisa. A mudança, ela vem do servidor. A solicitação, ou do setor onde ele está. O DGP não vai provocar essa mudança. Mas vocês têm conhecimento dela, né? Conhecimento temos, que essa pessoa tem a possibilidade de trocar. Mas não somos nós que vamos trocar de imediato. Mediante... Então não seria nessa atividade, né? Seria posterior. Aí seria a instância de outros processos. Que já seria a movimentação de lotação, a troca de lotação. Porque a ideia é que fique tudo como está. E eu não quero mexer em ninguém. Porque todo mundo está precisando de gente. Então, eu como RH, eu não posso chegar no teu setor e falar, tira essa pessoa daí. Não, você como chefe vai falar, essa pessoa não consegue mais atender as atividades. Eu preciso que você coloque ela em outro lugar e me mande outra pessoa. É isso que acontece. A gente fica sabendo, fica ciente. Geralmente, o que acontece, de novo, na questão da redução de carga horária, também é laudo, vai para a junta médica, chega conosco, e ali a gente consegue colocar na ficha dele lá de frequência a redução da carga horária, mas isso aí já é outro processo também, que é a alteração de carga horária. Então, essa perna aí, né? Mas de troca de lotação, que vai gerar uma consequência para o servidor, né, de trocar de lugar, é ele que vai ter que movimentar com o chefe dele para trocar de lugar. Entendi. Então, uma vez que a restrição dele foi aplicada, ele tem isso em mãos agora para fazer uma solicitação de mudança de local, de qualquer outra coisa. E quase 100% eles conseguem isso daí de boa vontade. Eu estou fazendo aspas com os dedos, tá? Bem fácil. Tá, então não teria uma verificação do DGP aqui. E para registro aí, também não tem publicação. Não tem publicação, não vai para o Diário Oficial. Só fica na ficha dele funcionando. Só na ficha. Documento interno. CGED, e-mail, notificação. E o que vocês preenchem na ficha aí, Lorena? Lá na nossa notinha, coloca o processo que veio, a data. Início e fim. Se for temporário, sim. Geralmente é temporário para sempre. Né? Ele trocou de algumas situações, ele trocou de lugar e acabou. Acabou o problema dele. Resolveu-se, né? O que deu causa, não tem mais. Então, ele não vai ter mais aquela... Mas, geralmente, quando ele volta para aquele setor, fica meio abalado, né? É o que acontece, geralmente. Mas, anota o nome, o tipo de restrição, o textinho que tem lá na caixinha da junta médica e o período. Estou pensando nessa junta médica. A gente vai Existe algum caso que é temporário, Purito? Sim, mas acaba que... Eu creio que seria porque apenas de registro. O problema é... E nem solicitação. Seria apenas de Todo lugar ele vai ficar sentado. Em todo lugar ele vai ficar de pé. Ele pode não carregar peso. Mas é só ele não fazer certas coisas. Por exemplo, ele não troca na logística. O pessoal não pode carregar peso, não pode ficar sentado, não pode isso e aquilo. Não vai ficar na logística. Troca de setor e resolve o problema. É temporário, mas em outro lugar não vai fazer isso. Então não faria sentido a gente verificar esse tempo, né? Aqui, visto que já foi registrado, aí cabe a ele as medidas. Aquele período específico, ele não pode, de fato, fazer isso. Depois daquilo, ele pode... O registro aí é aquele registro que faz um resumo? É só um texto. Resumindo. É porque ele registra lá, Jonathan, é só um campo de texto. Ele não tem campos assim separados.
É só um histórico, né? É o histórico. É o histórico. Mas quando colocar, pode colocar lá Aham. o tipo de restrição dele, Não, é que é o ideal, né? a data de início e fim. Estava muito na ficha, né, na grande. Pode ser isso. Pode ser isso. Porque, de fato, ele pode ter várias A coisas. minha dúvida é em relação a início e fim, sabe? Mas é porque, quando acabar, se ele estiver no mesmo lugar, Então ainda ele vai pedir outra. deixa livre, né? Vai pedir outra. É o Ele não início. vai sair do setor. Se ele tiver saído do setor, ele vai ser mudado de lotação. Mas fica sabendo que naquele período ele teve aquela restrição que depois pode ter gerado outras coisas. Ou uma licença médica, não é trabalho, é outra coisa. Deixa eu colocar uma situação, por exemplo, eu estou com uma restrição agora que eu não posso levantar peso, sei lá, fiz uma cirurgia e não posso levantar peso por um período de 6 meses. Tá? Mas eu estou num setor que eu preciso poder levantar peso, então eu vou fazer uma transferência, né? Teve minha restrição aprovada, nos próximos 6 meses eu não posso levantar peso, está registrado, e aí eu vou mudar de setor, porque no setor que eu estou eu não posso. Ok. Mudei de setor, lá eu não carrego peso. Mas, passados os 6 meses, eu não tenho mais essa restrição. Então, eu posso ser transferido de volta ao setor que eu estava, ou posso para ir a um setor que eu tenho que carregar peso. Entendeu? Se eu não colocar esse prazo, se eu não fizer via sistema o controle desse prazo, eu vou ter uma situação de que essa pessoa vai ficar impossibilitada de atuar nesses setores indefinidamente sem ter uma restrição. É a diferença daqui dos militares para eles. Porque aqui tem um status, né? O militar fica lá, tá com restrição. O de vocês tem esse status? Não, mas é uma coisa que a gente sempre pergunta. Quem está pronto? Quem está pronto? Porque tem a cabeça militar, né? Precisa saber quem está pronto, porque, de novo, tem setores que está disponível para trabalhar. Quem faz serviço externo, vai para fazer operação na rua, precisa fazer alguma coisa que quem está e quem não está. Às vezes precisa dessas informações. Sem o divulgador chegar, não conseguir pegar. O que dá para fazer é a gente colocar um timer, igual a semelhante que nós fizemos anteriormente ali, só para retirar a restrição caso ela tenha prazo. Se não tiver prazo, não tem, vai ficar lá. Mas se tiver... Não, se for algo que vai impedir do serviço, ele vai trocar de lugar. Aí acaba a restrição. Se ele pode trocar de lugar, ele pode ficar no setor só fazendo outra coisa. Não exija dele aquelas atividades. Pode colocar uma verificação com prazo ou sem prazo. Até porque é uma coisa que Se possui prazo, aí eu tenho esse caminho aqui, ó. Eu tenho a retirada da restrição em algum momento. Porque tem coisas, por exemplo, essa de carregar peso, sentar em pé, isso não vai te impedir de fazer o serviço. Mas uma coisa que a Adriana falou na outra reunião, estava conversando no final. Às vezes a pessoa é tanto tempo que nem avisa, continua ali vivendo normal, 1 ano, 2, e aí não. Eu fico pensando no seguinte, tá? Surgiu a necessidade na secretaria de utilizar essa pessoa num setor onde ela vai precisar fazer aquela coisa. E aí, assim, se eu não removo a restrição, né, ela vai indefinidamente não poder fazer aquilo. Você tira acabou, tirou. Se ela quiser mais, ela vai de novo no juntamento. Isso, ela vai ter que abrir de novo. Você está falando dos policiais militares à disposição? Todo mundo. Porque, assim, quando há alguma restrição dos policiais militares à disposição, publica em BG também. Quer dizer, alguns publicam. Mas vem de vocês, eu não faço nada disso. No caso, nosso não vem nada. Por exemplo, os policiais à disposição, a unidade deles é 127.0, as unidades têm número. E aí, por exemplo, se um policial da SSP foi homologar um atestado, pode publicar em BG também, porque é policial militar. Pois mas eu não... Disposicionado, né? Eu nunca vi o nosso saindo da nossa junta médica indo para você. Já chegou? É porque, assim, né? Eu já vi alguns, né? Da disposição publicada. Mas ele sai do plano, ele vai ele vai lá no hospital, geral, apresenta para a junta, faz a publicação e depois avisa eles que eles não se ele quiser, não. Se for uma coisa muito assim, porque eu penso que eu não sei como é que funciona, porque ele não deixa de ser policial militar, né? É porque, assim, ó, tem coisas que ele está só ali com a gente um período. Ele é servidor policial militar.
o cargo dele é policial militar. Então, o que ele tiver que fazer, que vai impactar na vida dele de policial militar, ele tem que fazer com vocês. Então, eu acho que ele não passa pela junta da SSP, eu acho que ele passa pela nossa junta. Qualquer, ele sempre Porque passa o por IBGE, Mas ele está falando de quê? Dos atestados? Isso, Qualquer das atestado. restrições, Não, é. a gente já falando só de policial militar. Uhum, Mas de qualquer atestado, atestado de restrição. 1, 2, 3, 10, 50 dias. Passa pela No nosso, Então é ele mesmo que manda, porque a gente não manda. a DS tem uma publicação lá que o policial militar, mesmo que ele pegue um dia, ele tem que ir lá homologar esse um dia de atestado. Não, ele tem É que ir obrigatório, bom, na eu não verdade. sei. Agora, Nossa, ele também se é não manda. cumprido. até porque eu acho que eles não vão na junta da SSP, eu acho que eles vão na junta da polícia. Os militares que estão disposicionados, né? Sejam na SSP ou qualquer outro órgão, né? Eles passam Porque pela até, por exemplo, inclusão de dependentes. Os meninos sempre me pedem, e faz e manda para a polícia. Eu falei, ó, eu vou fazer o daqui, vai cair na matrícula daqui. Se você precisar, você tem que fazer, vai trabalhar no DPA. Aí eles não dão. Aí não dão. Né? Aí, Eles não dão. aí eu tudo tenho que- desatualizado. eu tenho que mandar um. Aí eu Porque falo, olha, aí já parte deles, né, no caso. Né? Aí já, E ele por pediu favor, pra pessoa- DPA enfim, sim. voltando, John. Voltando. Registrou. Aí pode colocar início e fim, no final, só avisa o servidor. A partir desse momento, acabou sua inscrição, pode ser aquela notificaçãozinha e segue o. Isso eu coloquei aqui. Perfeito. A gente estamos pensando igual, né? Papo ver o que fazer. Agora é mais simples, né, então. Pronto, gente. E a questão de fluxo, eu acho que é isso aqui, tá? Aí fica a nossa necessidade de ver questão de documentação, de processo, de formulário, né? Os dados que vocês precisam, informações. Bem parecido. É igual, bem parecido. Não, na verdade, a diferença lá do PC é que ele vai para a junta médica, né? A junta médica vai para o DCA, que é o Departamento de Controle e Avaliação dentro da Polícia Civil, né? E de lá do DCA, sobe para a agência de pessoal para a gente só registrar, né? Publicar, não vai para outro canto. Tem uma atividade a mais, né? Não, uma atividade a mais. Não, tem uma atividade a mais que é o que recebe da junta. Depois que sai da junta, eles têm uma atividade a mais aqui É o de... DCA, que recebe e depois passa para o RH. Questões médicas. Mas o que o DCA faz quando recebe? É só tramitar? Ele registra lá no banco de dados deles, né? Eles têm lá uma planilha e encaminham para a gente. Aí eles que fazem o controle desse servidor também, né? Se ele vai retornar, como é, ele faz um acompanhamento, faz lá uma avaliação também, se ele está apto a retornar, por exemplo, né? Eles ficam ali também junto com a junta médica em conjunto, trabalhando ali. Agora, a questão de arma, eu até perguntei na colega aqui que eu não me recordo como é que funciona. Porque acontece alguma coisa, né? Seja judicial ou psicológico, passa na junta mesmo e vai para o setor de armamento. O setor de armamento que já manda para a gente também, para a gerência de pessoal, para registro e arquivamento já também. Quando faz o processo inverso, vai direto da junta para nós, a gente averba, né? E encaminha para a gerência de armamento para conhecimento, para eles recolherem a arma do servidor e retorna para a gente para arquivamento novamente. Quando raro, às vezes que acontece o inverso, né? Geralmente vai dar junto para o armamento vai para a gente. Na GP só chega para Registro. isso, para registro e arquivamento mesmo. Tá, quando sai da junta, eu estou pensando se existe realmente essa necessidade de ter uma atividade, entendeu? Eu posso ter só uma notificação, um envio de informação para que eles façam o registro deles. Isso, no tela preta a gente coloca em anotações, né? Não tem uma aba específica para restrição de função, por exemplo. A gente insere o texto que vem da junta médica dentro de anotações. Uma anotação geral lá. Aí lá na anotação eles têm elogio, tem punição, alguma coisa assim. Mas elogio e punição tem a aba específica.
Mas a gente anota também, né, lá nessa parte. Agora, restrição de função não tem área específica, a gente pega o textinho que vem da junta médica e coloca lá na parte de anotações. Uhum. Gente, nesse caso, eu deixaria semelhante ao que está aqui na SSP, apenas com a questão da notificação, se for o caso, tá? Para esse setor aí que tem um registro de controle. Colocaria a notificação neste ponto aqui, para enviar informação para eles, ou até criaria um portal para eles, eu não sei qual é o acesso deles para o SS Suite, tá? Se eles não têm acesso, o e-mail resolveria. Se eles têm acesso, talvez um portal. É porque eles recebem um laudo lá, o DCA, né? Eles recebem um laudo e eles criam um processo, se eu não me engano, em cima do laudo que é recebido. Eles não... É como na SSP, recebe via e-mail, né, da junta. Eu acho que eles recebem via e-mail lá, eles imprimem esse e-mail, né, o laudo que está contido no e-mail, e criam um processo para mandar para a gente poder registrar e arquivar. Tem um processo, Jonathan, Eu acho que que começa no DCA. Lá da Objet. Acredito que teria que passar pelo DCA, não sei. Não RH. sei se a notificação bastaria, entendeu? Então, teria algo sim. Mudar para sistema tirando a junta aí de que distanciaria o processo. Já está começando por ele, pelo DCA. Na área de licença, começa no DCA. Vê, Jonathan, ouviu aí? Não. Tem um processo já desenhado nesse suite, está sendo iniciado no DCA. Qual é o processo? RH JN03. Mas qual é o processo? Junta médica PC. O da junta. Se procurar junta médica, vai encontrar os 5. Tá, então, no caso da PC, já tem um processo, é isso? É o de junta. Junto, sim. Só tem que entender o que acontece aqui para adaptar com o que já foi feito lá. Entendi. Então, ele já estaria nessa caixinha aqui. Um sub, vamos chamar. Eu creio que também no de licença, se você dá uma olhada depois, com calma, de licença, se eu não me engano, tem uma parte da junta que já começa no DCA. Mas isso pelo fato de que a gente conversou com a Camila e ela passou um fluxo bem resumido, porque não ia entrar a atividade da junta em si, né? Que a gente não ia mapear o que acontece na junta. Então, eles recebem essa informação, e quem recebe é o DCA. Então, iniciaria pelo DCA aí também, Jonathan. A instância do processo. Aqui? Isso. Não teria a parte a atividade da junta. Mas aí, no caso, a gente pode... Isso aqui... Se envolver a junta aí pode complicar. Só adaptar aquele formulário. Adaptar o formulário. Incluir as informações esse que precisa. Mas o fluxo é o mesmo. Talvez só questionar para ver se é no caminho. Mas suspeito que seja. Né? Recebe a documentação, a prova, faz o fechamento do formulário. Salvo. Se já tem um fluxo, começa pelo D. DCA. Não, igual a junta vai ser também. Começa por eles também. A gente teve até um alinhamento, né? Que a gente falou na reunião com a junta médica, a gente conseguiu compreender que não tem como mapear as atividades deles, todas as atividades deles, né, que envolvem. Mas aí, no caso, isso só para PC, né? Vai começar aí no DCA, vai DCA no departamento. Isso, departamento. Mas eu creio que os outros também. Na verdade, a junta é só um trâmite interno, né? Que a pessoa precisa passar pela junta para poder dar publicidade, né? Sim, e ela gera nota. Isso. Aí a nota sai, no caso nosso, né? Da polícia. Assim. Aí vai para publicar. No meio dia. Acho que faz sentido. Mas, assim, eu acho que acho que se for uma notificação, só uma notificação para o DCA, acho que já resolveu. É porque eu penso assim, que a ação,
Aquela forma que eu entendi, né? Eu aprovo ou não aprovo, eu posso recusar, eu posso retornar, posso sugerir alguma coisa. Eles têm esse tipo de ação dentro desse processo? Não, já vem tudo lá pra junto. Então, eu só preciso saber que existiu esse negócio. Isso, Então, só, exatamente. Só dali Eles pra precisam ter frente. controle, né? ou eles podem falar, não, eu quero, porque eu quero registrar que eu fiz alguma coisa. É só ciência e o despacho, fiz algo. Pois é, essa pessoa tem que ver com ele. Fiz algo o quê, né? Fiz registro na minha ficha, pode passar adiante, já peguei o que eu precisava. É isso, porque ação. Seria a Vanessa. Não, a Vanessa é da junta médica. Só vai se dar junto. Tem a ver com DCE. Aí você pode, no caso, pegar essa informação, partilhar com o grupo. Tá, perfeito. Porque a Vanessa é o caso de aprovo, não aprovo, mais dias, menos dias. Aí, juntamente, saiu esse laudo com a situação. A descrição do que Tá definido. Daí passa desse ato, sabe? Pegou o que você precisa saber? Vai, registra. Pegou o que você precisa saber? Aqui. Acho que é isso. Sim. Eu vou ver com o pessoal de lá hoje, aí eu mando do grupo. Só que tem ação mesmo. Justamente, mas paciência. Ok, Jonatas? Fechamos, então? Sim, né? E por aqui. Acho que está pronto. E fica naquele trâmite normal, tá? A gente receber um exemplo de um processo, esse tipo de informação, para a gente entender os campos e informações que precisam ser colocadas no formulário. Aí, terminando, validando o que a gente precisa. Um exemplo. Print quando vocês lançam, uma tela lá quando vocês lançam, uma nota do jeito que vocês recebem. Sabe, recebo isso, lança aquilo. Alguma coisa desse gênero. Um material. Para a gente tentar entender, visualizar o que a gente está visualizando enquanto estão fazendo esse A lançamento. gente encaminha para quem? Para A Adriana? que ela está no grupo para poder, ponto focal, saber o que vai ser. Os dois tipos, né? Restrição de hermenêutica. Aí, por questão de sigilo, o culto não, a gente só precisa saber o que é registrado. Quando a gente faz isso aqui, a gente registra isso, quando faz aquilo, a gente faz aquele outro jeito. Se ela Eu vou preferir, ela pegar vai de alguém mandar. que eu já tenha lançado lá. Ela já tem o e-mail da Vanessa, ela vai pegar para ela, essa trata para quem for de competência interna nossa. Vou pegar algum modelo que eu já lancei e só relançar lá para. O histórico da aba azul. Vamos ver a coisa, mas. Tá, eu sei qual é os assuntos gerais. Isso. Eu não é assuntos gerais. Eles são 3 lá. A férias e a família. Ele tem um nome, por exemplo, férias, licenças e gerais. E a resenha que é nomes, a resenha é a viagem, afastamento da viagem. Acho que não faz uma ação. Tem como. Eu acho que ele está num padrão diferente. Tem só uma. Superficial. Resenha. Tem São gente que tem milhares. Tem uma para 30 não é regulamento. Das resenhas. As primeiras viagens são mesmas carinhas. Temos outra pauta? Não, por hoje só cobrança, gente. Só cobrança. Não, Teria uma secretarial Só para PC? para preciso de uma senha da PC. Entendi por que o da PC é diferente do bombeiro, aquela preta. E essa foto, olha isso, não tem foto. Por que horas? Ai, que ótimo. Eu não me arrumei, Ela Vanessa. fez 60. Não, a Adriana naquele dia, né? A Adriana naquele dia teve fotos. Já foi. Não quero. Eu tenho que... Bom, esse é o último, né, que a gente falou, vou levantar? Ok? Tá. Então, a gente vai depender de algumas situações que o Marcelo vai verificar se ele vai conseguir apresentar na quinta. E agora a gente vai correr para automatizar esses processos, tá bom? E aí, qualquer dúvida, a gente com certeza vai entrar em contato com vocês.
Oxe. Estava lendo aquele coitado. Jonas, você tem algo a pontuar mais, acrescentar? Só testar. Não. Aqui está tranquilo. O que eu queria chamar a atenção é para que a gente pudesse fazer os testes, tá? Eu vi no sistema, tem pouquíssimo ou quase nada de testes. PC, bombeiro também tem uns testes sobre a Biel, assim, é bem preocupante, porque é nesses testes, gente, que nós vamos identificar se isso tá bom, se não tá. Porque quando o secretário disser assim, usem, mas falta tal coisa. Aí parece que a gente não conversou. Não é verdade? Parece que todas essas reuniões aqui, elas foram infrutíferas quando elas não são. A gente despende de tempo, né? A gente está aqui toda segunda aqui. Eu sei que é difícil, né? Por conta das atividades que vocês já exercem, mas a gente precisa. Assim, eu sempre solicito ele, né? Mas ele não está fazendo, né? E eu não fiscalizo se ele faz ou não. Eu entendo. E também acaba que na correria chega lá trabalhando. São muitas coisas, né? A gente compreende isso com certeza, mas assim, no final do dia, tira de 1 hora, 30 minutos para fazer esses testes é importante. Né? A gente já homologou alguns, inclusive, né? Então, assim, aqueles que estão homologados, a gente já vai subir na base de produção como ele está. Mas o que está em teste, que é curso, medalha, recompensa, e hoje ele liberou de operação. De medalha, a Glenda, o pessoal está testando. Fez. Eu vi só um. Mas aí será que é o meu usuário? Só. Não sei. Aí, não, eu estou dizendo que eu vi aqui. Passei lá. Então, vou conversadinha. Não, vou passar com o pessoal. Com vontade. Isso. Tá bom? E aí, na quinta-feira, a gente você já não serve nada. Vai testar essa. Não, eu entendi que acabou a reunião dos processos. Aí agora a gente volta para apresentar. Acabou hoje, acabou de hoje. Segunda e quinta a gente vai ter que continuar vindo. Tá bom, a gente vai testar. Termina de complementar. Agora a briga do pessoal. Tela preta, todo mundo conseguindo acessar. Já identificou lá como a gente vai extrair, a gente vai começar a organizar, estão fazendo as telas. Depois que você vai saber como você acessa no PC. Já deu para saber que a gente vai poder usar, mas vai ter que fazer umas adequações para os usuários. Então, agora só isso. Meu sistema como ficou, ajustes. Vai ter que rever Ajustes do que não foi homologado, né? Não, se bem que dá para mudar, né? Tudinho. A gente vai começar a conectar tudinho, a gente vai começar a ver alguns problemas assim. Esse cara aqui tinha que estar bloqueado com aquele outro, esse não são coisas que vão passando no dia a dia, né? Que a gente vai ver. Vai abrir aqui com aí quando eu finalizar tudo, que vai ver a questão da capacitação, como é que vai ser, você também. Na verdade, vai ser. A gente vai fazer uns vídeos na parte de tutoriais, principalmente do. A Loreta vai também. Mas o Deus a gente vai ter que trazer para cá. No mais, assim, a sua cabeça de participação do senhor, né? A gente vai, quando for para chamar para que faça a homologação, na verdade, a apresentação da avaliação que foi automatizada, vocês vão retornar com a gente, né? Porque hoje a gente levantou, mas agora vai para parte do sistema, tá bom? Normalmente a gente tem 2, 3 reuniões. Essa foi a primeira. A gente pega as informações, a gente vai fazer o entendimento, vai desenvolver alguma coisa, voltar, trazer algumas dúvidas. Se tudo der certo, já vai ter alguma coisa desenvolvida. Mas acaba tendo normalmente uma terceira, quando a gente fala assim, olha, está pronto, está rodando desse jeito, execute, que é o que ela está solicitando agora. Já tem outros que foram colocados, já foram desenvolvidos, use. A gente vai mandar os acessos, mandar tudo tipo, pessoal, funciona desse jeito, conforme por aqui, a gente faz desse jeito, desse jeito. Major Milton, da DPA, já está envolvido, Major Bassman, Major Malco, o Dutra, o Diego, a Coronel Adriana, então, assim, os chefes de sessões, a maioria deles já acabaram passando por porque entra, né? Todas essas situações entram em cada sessão, né? A ajudança tem um processo lá com eles também, A acho que é a Juliana, né? Tem Essa também parte de a sessão de justiça e disciplina. DJD já veio aqui veio, também, já. Não vou lembrar do nome do coronel. Almeida, né? Mas tem também a
SJD, que é a Seção de Justiça A gente Disciplinar não da Polícia. consiga chamar todas as sessões. A gente tem que Mas acabar é colocando isso, para alguém que já tenha tá- conhecimento. Não, mas não todas. Eu digo O porque a Coronel sessão, Almeida, a Almeida sessão, Porque é diferente, né? a sessão dela é importante, porque ela trata de reinclusão, né? É porque Reintegração. isso. E a DJD que veio, né, que é do Coronel Almeida, trata de outras situações. É punição, É né, isso mesmo. ali de interno. Só que o dela é reintegração, é quando vem da justiça mandando reintegrar. Então, vai para a ficha. Vai. Tudo vai para ficha. Vai para o sistema, porque ela trabalha também com policiais que são, por exemplo, são presos, né? Eles também. Qual seria esse setor? SJD. Sessão. É dentro da DPA. É dentro da DPA, Só que mas ela não ela, trata interno só da DPA. só que ela é da polícia inteira. Então, era uma sessão importante. Muito importante, na verdade. Porque tem policial que passa aí, digamos, 10 anos fora e ele volta reintegrado. E às vezes ele ainda conta. Depende, tem dois termos, né? Reintegração e reinclusão. Porque se for justamente aí, conta o tempo. Conta, não? Alguns contam tempo, outros não. Do salário, da promoção, não sei o quê. Isso daí tudo vai para a ficha também, reintegração, prisão, ela é o setor. Aí ele não foi Cadê a contemplado outra? nessa lista de 18 Ah, não, só uma outra. né? Ah, sim. Aí eu creio que no outro momento a gente vai conseguir Não é só uma primeira lista. Então, Aí, são segue 18. elas. E a gente vai descobrir outras pontas, né? Agora, De forma essa aí- natural. Talvez a Coronel Adriana não. É tanta coisa para lembrar, talvez ela não tenha lembrado, mas eu ela lembro que até ela sabe que é comentou, importante, ela né? comentou, mas aí eu acho que chamaram DJD, né? Que também trata disso, né? Mas assim, é tão corriqueiro quanto o DJD? O volume de processos que. Desse tipo. Mas é o mesmo volume da DJD, porque assim, é o que é mais. É porque trata de coisa diferente, né? Na É. verdade. Trata de coisa diferente, entendeu? DJD é procedimento interno, inquérito, assim, de cancelar, não. Lá é tipo, a justiça mandou reintegrar, mandou excluir. Pois é, mas isso eu tô O que falando. nós pedimos foi punição. Mandou prender. Como é que vocês fazem esse registro? Aí a Coronel chamou aqueles militares. Ponto. Não Punição, consegue né? dizer. É porque eu penso que é o mais. É, por exemplo, o Quantidade, cancelamento de punição já é com o setor dela É o também, da setor dela. Juliana. Eles falaram isso, tem um embrolho certo aqui, nossa. E esse cancelamento é uma coisa bem complexa, né? Porque ele teria que sumir da ficha do policial e ele não some, Não né? some. Ele fica como cancelado. Hoje no comando web, né? Isso. Seria algo É, para. a gente está vendo que a gente consegue excluir, só que a gente não vai apagar do histórico. Isso, Pra aí tem que manter ficar no as- histórico, porque tem que saber que ele foi punido um dia também, né? Preso, repreendido, não sei. Mas nada Eles disso. estão no mesmo motivo que vocês foram convocados, assim, só precisamos falar sobre restrição. Que tipo de restrição? Qual é a restrição? Que a gente não sabe. Eu pedi para sentar aqui para a gente entender. Então, tipo, não, temos só emitidos pela junta e de restrição de armamento. Ok. Aí, pá. Aí aquela listagem, eu falei pra ele, né? A junta, ela tem próprio. Eles publicaram até em DG, tipo, os tipos de restrições. Se puder Aí seria mandar, ideal, se né, citar encaminhado deles, para Adriana foi ideal. encaminhar. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Jonathan, obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até mais.